Você já parou para se perguntar o que realmente acontece quando você fecha os olhos e se entrega ao mundo dos sonhos? A jornada pelo universo onírico é como adentrar um labirinto misterioso, onde cada esquina pode levar a uma descoberta sobre nós mesmos. Nossos sonhos são como portais que nos conectam a partes ocultas do nosso inconsciente, revelando medos, anseios e desejos que frequentemente não conseguimos acessar na vigília. Ao longo da história, muitos filósofos e místicos têm se debruçado sobre essa temática, buscando compreender a essência da condição humana através dos sonhos. Ao longo de nossa vida, somos convidados a desbravar esse reino etéreo que, muitas vezes, se mescla com a realidade em um caleidoscópio de imagens e emoções. É fascinante notar como diversos elementos dos nossos sonhos podem refletir experiências do dia a dia, representando simbolicamente nossos conflitos internos ou mesmo nos alertando sobre algo que precisa de atenção. Como um filme produzido apenas para nós, os sonhos são uma linguagem rica e complexa, e decifrá-los pode ser um dos caminhos para o autoconhecimento. Portanto, a jornada dos sonhos nos ensina que, ao dedicarmos tempo à sua análise, não só ampliamos nossa compreensão sobre nós mesmos, como também nos conectamos a um aspecto profundo da espiritualidade. Ao explorarmos esse universo, podemos encontrar respostas que estavam escondidas nas sombras de nossa mente, transformando cada sonho em uma peça valiosa de um quebra-cabeça que revela quem realmente somos e quem podemos vir a ser. Na vastidão do cosmos espiritual, os sonhos têm um papel essencial como mensageiros e guias. Mas o que exatamente são os sonhos espirituais? Eles se manifestam como visões e revelações, libertando-se das amarras da nossa lógica diária e oferecendo um vislumbre do que está além do nosso entendimento. Enquanto os sonhos comuns lidam com o nosso cotidiano e ansiedades, os sonhos espirituais nos conectam a algo maior, fazendo-nos sentir que fazemos parte de um todo, de uma tapeçaria universal tecida por energia e consciência. Esses sonhos são como lanternas iluminando o caminho escuro que percorremos em nossa jornada espiritual. Eles podem nos fornecer mensagens de amparo espiritual, conexões com guias e até mesmo encontros com entes queridos que já partiram. A sensibilidade e clareza dessas experiências podem ser tão profundas que muitas vezes chegam a mudar a trajetória de nossas vidas. Através disso, somos lembrados de que não estamos sozinhos e que há uma rede de amor e luz que nos ampara ao longo do caminho. Reconhecer e cultivar a capacidade de sonhar de maneira espiritual é essencial para aqueles que buscam aprimorar a conexão com seu eu mais elevado. Ao praticarmos atenção aos nossos sonhos, abrimos a porta para uma dimensão de autodescoberta e evolução. Ao final, sonhos espirituais trazem à tona um convite profundo: sigamos em frente, encarando nossos medos e buscando a nossa verdade mais autêntica. Imagine que o universo está sempre conversando com você, mesmo que em tom sussurrante. Essa é a essência da conexão com o divino através dos sonhos. Cada sonho pode ser visto como uma carta direta do cosmos, repleta de mensagens que nos encorajam a olhar além do aparente. As mensagens divinas podem aparecer disfarçadas em símbolos ou personagens, desafiando-nos a decifrar o significado que ressoará em nosso coração. Essa conexão simbiótica nos guia, como uma bússola espiritual em tempos de incertezas. A habilidade de perceber essas mensagens requer sensibilidade e uma mente aberta. Às vezes, os sonhos podem se manifestar como alertas. Outras vezes, eles podem ser um incentivo que precisamos para proporcionar mudanças em nossa vida. É curioso como esses insights podem surgir exatamente quando mais precisamos e que, frequentemente, encontramos soluções ou novos caminhos a partir desses vislumbres. Essa dança entre nós e o divino é uma oportunidade constante de crescimento e aprendizado. Saber interpretar essas mensagens nas entrelinhas torna-se uma prática espiritual poderosa. À medida que desenvolvemos essa habilidade, começamos a confiar em nossa intuição e a nos conectar mais profundamente com nossas crenças e valores. O que parece ser apenas um sonho à primeira vista pode, na verdade, ser uma ligação com a sabedoria ancestral que nos guia, oferecendo não apenas conforto, mas também um plano de ação para seguir em frente em nossa jornada espiritual. Se a intuição é a voz do nosso eu interior, os sonhos são o palco onde essa comunicação se desenrola. Ao sonhar, entramos em contato com uma parte de nós que muitas vezes é sufocada pelas demandas do cotidiano. Nesse espaço onírico, nossa intuição se torna mais cristalina, como uma fonte de sabedoria que jorra ideias e insights.
É como se, ao adentrar o mundo dos sonhos, pudéssemos acessar uma biblioteca infinita de conhecimento que habita dentro de nós, esperando para ser descoberta. A intuição funciona como um radar, permitindo que interpretamos os símbolos e mensagens que surgem em nossos sonhos. Quando sonhamos, muitas vezes encontramos respostas para questões que nos atormentam. Essa capacidade de ouvir a intuição durante a noite é um convite a explorar nossa vida interior e a confiar em nossa sabedoria interna. O desafio está em reconhecê-la e aceitá-la como parte de nós, abraçando as revelações que podem mudar nosso entendimento sobre a vida e nossos relacionamentos. Compreender a importância da intuição nos sonhos nos ensina a confiar nas mensagens que recebemos. Isso não apenas nos proporciona clareza e compreensão, mas também nos ajuda a alinhar nossas ações com o que verdadeiramente desejamos. Quando nos permitimos ouvir e seguir essa voz mais suave nos sonhos, passamos a viver de uma maneira mais autêntica e em harmonia com nossa essência divina. Sonhos lúcidos são aqueles em que temos consciência de que estamos sonhando e, mais curioso ainda, a capacidade de interagir e controlar o cenário do sonho. Essa experiência pode parecer mágica, pois nos dá a liberdade de explorar nosso subconsciente de forma guiada. Imagine ter o poder de moldar o que ocorre em seu sonho. Essa capacidade abre uma porta para a autodescoberta, permitindo-nos confrontar medos, realizar desejos ou mesmo explorar questões não resolvidas em nossa vida. O sonho lúcido nos transforma em exploradores de nosso próprio universo interior. Mergulhar nessa prática pode representar um verdadeiro trabalho terapêutico. Por exemplo, ao confrontar um medo em um sonho lúcido, somos convidados a mudar a narrativa, abordando a situação com coragem. Essa transformação pode ter reflexos positivos em nossa vida real, ajudando-nos a enfrentar desafios sem a carga de ansiedade que normalmente nos sufoca. Essa autoconsciência gerada durante os sonhos nos permite desbravar aspectos de nós mesmos que, de outra forma, permaneceriam ocultos. Além disso, os sonhos lúcidos nos oferecem um campo fértil para a criatividade. Artistas e inovadores frequentemente relatam experiências de criação em seus sonhos lúcidos, onde ideias e soluções se manifestam de formas inusitadas e inspiradoras. Ao vivenciarmos essa nossa capacidade inata de moldar e criar dentro do sonho, despertamos um potencial criativo que pode ser utilizado em nossas atividades diárias. Portanto, cultivar a prática dos sonhos lúcidos se torna uma ferramenta poderosa na busca pela autodescoberta e expressão pessoal. Os sonhos são repletos de significados e simbolismos que ajudam a decifrar as mensagens que o subconsciente procura transmitir. Cada elemento que aparece durante a noite é uma peça do quebra-cabeça que reside dentro de nós. Por exemplo, um sonho recorrente com segurança sobre um desfiladeiro pode simbolizar um medo profundo de perder o controle em alguma área de nossa vida. Estudando os símbolos que aparecem nos sonhos, podemos descobrir o que realmente nos inquieta e como podemos trabalhar em cima disso. É fundamental lembrar que os significados dos sonhos são frequentemente subjetivos e variam de pessoa para pessoa. Um simples objeto, uma cor ou uma emoção sentida durante o sonho pode ter um peso diferente para cada um de nós. Por isso, criar um diário dos sonhos é uma prática recomendada, onde podemos registrar não apenas os eventos, mas também as emoções envolvidas. Com o tempo, essa prática nos permite identificar padrões e fazer conexões valiosas entre nossos sonhos e nossa realidade, enriquecendo nossa jornada de autoconhecimento. De acordo com a tradição espiritual, compreender os significados por trás de nossos sonhos é um passo essencial no caminho da iluminação. À medida que nos tornamos mais receptivos e conscientes dos símbolos que aparecem durante a noite, abraçamos a oportunidade de realmente crescer e evoluir em nossa jornada. Os sonhos não são meras distrações, mas sim convites à reflexão e à transformação interior. Dentro de cada sonho, encontramos uma dança constante entre luz e sombra, opostos que se complementam, como o dia e a noite. Os sonhos carregam em si a oportunidade de explorar tanto nossos aspectos mais elevados quanto aquelas partes sombrias que muitas vezes tentamos ignorar. É nesse entrelace que reside a verdadeira mensagem. Todas as partes de nós são essenciais para o nosso crescimento e compreensão. Ao mergulhar nas profundezas de nossos sonhos, temos a chance de confrontar nossas sombras, não com medo, mas com uma abertura para aceitar e integrar essas facetas em nosso ser. Cada emoção, cada imagem e cada símbolo que surge em nossos sonhos fornece pistas sobre o que ainda precisa ser iluminado.
Por exemplo, um sonho perturbador onde somos perseguidos pode indicar que estamos fugindo de algo que precisamos enfrentar, como um medo ou uma insegurança. Aceitar essas partes sombrias de nossa psique é parte do processo de cura e autoconhecimento. Ao trazer à luz o que está escondido, começamos a criar uma narrativa mais equilibrada e verdadeira a respeito de quem somos. Assim, a jornada através dos sonhos torna-se não apenas uma exploração dos altos e baixos da vida, mas também um convite à autoaceitação. Aprender a integrar luz e sombra nos leva a um nível mais profundo de empatia e entendimento, tanto de nós mesmos quanto dos outros. Quando nos dispomos a ver a totalidade do nosso ser por meio dos sonhos, avançamos rumo à transformação pessoal, abraçando a complexidade da condição humana e o aprendizado que esta nos traz. Os sonhos têm a incrível capacidade de atuar como um espelho que reflete não apenas nossos medos, mas também as lições que eles contêm. Este poder transformador se destaca em cada experiência onírica que nos confronta com o que tememos. Encarar, por exemplo, um pesadelo pode ser um convite para revisitar nossos traumas e ansiedades, transformando-os em oportunidades de aprendizado. Ao abraçarmos essa teia de experiências, começamos a perceber que, em vez de evitar nossos medos, podemos escolher usá-los como vetores de sabedoria. A prática continua a ser uma jornada de ressignificação. Medos que antes pareciam esmagadores podem ser vistos sob uma nova luz. A mulher que sonhou que estava afundando em um mar de escuridão, ao acordar, pode perceber que isso simboliza a necessidade de lidar com sentimentos de desamparo em sua vida cotidiana. O sonho, então, se torna um ponto de partida para buscar apoio ou fazer mudanças rápidas. Essa transformação não ocorre da noite para o dia, requer coragem e reflexão, mas pode levar a um crescimento pessoal incrivelmente significativo. Por meio da prática regular de prestar atenção aos nossos sonhos e trabalhar com seus significados, abrimos as portas para um novo nível de autoconhecimento. Cada medo que conseguimos enfrentar e transformar em sabedoria se encomenda a um novo capítulo da nossa história de vida. Dessa forma, o poder dos sonhos nos ajuda a enxergar que somos capazes de superar desafios e a usar cada obstáculo como uma oportunidade de inovação e renovação pessoal. Os sonhos compartidos revelam uma dimensão fascinante da experiência onírica, onde diversas almas se conectam em um espaço sutil e muitas vezes mágico. Esses sonhos podem ser vividos em grupos, amigos, famílias ou até mesmo em círculos espirituais. Imaginemos, por exemplo, uma roda de amigos que, ao se reunirem antes de dormir, meditam sobre intenções. Ao amanhecer, muitos deles podem recordar experiências oníricas semelhantes, como interações com o mesmo ser ou a vivência de uma jornada comum. Estas experiências coletivas falam sobre a interconexão de todos os seres e nos permitem entender que não estamos sozinhos em nossas buscas espirituais. Sonhos compartilhados também têm um imenso potencial para trabalhar questões coletivas. Por exemplo, em comunidades que enfrentam desafios, a experiência onírica coletiva pode se tornar uma ferramenta poderosa para identificar e resolver conflitos. Ao explorar o que emergiu de seus sonhos em conjunto, o grupo pode encontrar insights para incentivar a harmonia e a compreensão. Essa conexão espiritual, onde as barreiras do ego se desfazem, desafia a visão de um eu isolado e nos permite ver a interdependência de todos na experiência da vida. Cultivar a prática dos sonhos compartilhados é um caminho rico para conectar-se e aprofundar relacionamentos. À medida que nos unimos para explorar nossas experiências noturnas, criamos um espaço de segurança e vulnerabilidade que pode resultar em curas profundas. Além disso, essa prática nos ensina a ouvir e valorizar as vozes dos outros, reconhecendo que a diversidade de experiências só enriquece a narrativa da vida. Assim, os sonhos tornam-se não só uma jornada pessoal, mas também um caminho coletivo de evolução e descoberta. A distinção entre ser um sonhador e um visionário pode muitas vezes parecer sutil, mas é uma diferença que carrega profundidade. Os sonhadores se entregam ao ato de sonhar, muitas vezes flutuando em um mundo de possibilidades sem necessariamente trazer essas visões para a realidade. Por outro lado, os visionários são aqueles que conseguem transformar esses sonhos em ação, moldando a realidade a partir de suas experiências oníricas. É através da prática e reflexão sobre o que sonhamos que podemos descobrir em qual dessas categorias nos encaixamos, e, mais importante, como poderemos transitar livremente entre elas.
Enquanto os sonhadores se perdem nas nuances dos mundos que criam enquanto dormem, os visionários utilizam essa rica tapeçaria de sonhos como combustível para os seus propósitos diários. A habilidade de integrar experiências oníricas em objetivos práticos é um talento raramente reconhecido, mas extremamente valioso. Imagine alguém que, após um sonho revelador, decide aplicar os insights em sua vida, como uma artista que cria uma obra-prima ou um empreendedor que desenvolve um projeto inovador. Essa capacidade de traduzir experiências oníricas em ação é o que posiciona os visionários como agentes de mudança no mundo. No entanto, é vital entender que essa habilidade pode ser desenvolvida. Todos nós podemos nos tornarmos visionários a partir de nossas experiências oníricas. Ao praticarmos a consciência em nossos sonhos, começamos a treinar nossa mente a capturar e aplicar o que aprendemos. Ao cultivar essa transformação, podemos criar um fluxo contínuo de inspiração e intenção em nossas vidas, fundamentando nossos sonhos em ações significativas. Dessa maneira, passamos a reunir a magia dos sonhos e a realidade prática, criando um espaço onde tudo é possível. Sonhar é uma arte que intrinsecamente conecta a criatividade e a espiritualidade, duas forças que se entrelaçam formando o cerne da experiência humana. Nos sonhos, a mente se liberta das limitações impostas pela lógica e pela razão, abrindo as comportas para uma torrente de imagens, sons e sentimentos que podem inspirar a criação artística em diversas formas. Ao fluir livremente na imaginação, podemos descobrir novas facetas de nós mesmos, libertando a criatividade que, frequentemente, é censurada no mundo desperto. Muitos artistas e pensadores renomados afirmam que suas criações foram moldadas por sonhos. Uma história contada, uma pintura concebida, ou uma melodia composta surgiram em estados oníricos. Esse fenômeno aponta para uma verdade mais profunda: a arte de sonhar é, de fato, um canal para se conectar com o divino. Quando deixamos a mente vaga e permitimos que os símbolos e ideias surjam naturalmente, nos sintonizamos com uma corrente de criatividade que transcende o individual e toca o coletivo. Essa prática nos ajuda a entender que somos, de fato, extensões de um todo maior. Explorar os sonhos como uma ferramenta de criatividade exige prática e entrega. Ao manter um diário de sonhos, por exemplo, movimentamos a energia da criação. O simples ato de registrar os elementos que surgem é uma maneira de honrar as mensagens do nosso subconsciente. Essa conexão com nossos sonhos também nos enseja um espaço de meditação e autorreflexão, permitindo que a espiritualidade permeie nossa prática artística, resultando em criações que não são apenas estéticas, mas ressoam com verdades mais profundas e autênticas. A arte de interpretar sonhos é uma prática que nos convida a despertar para uma nova consciência e espiritualidade. Quando começamos a ver nossos sonhos como guias, transformamos a maneira como nos relacionamos com o mundo e com nós mesmos. Cada sonho se torna um farol que nos orienta a navegar pelas complexidades da vida, revelando insights preciosos sobre o que precisamos aprender ou mudar. O despertar espiritual se dá à medida que despertamos essa capacidade de escutar as mensagens que nossos sonhos têm a nos oferecer. A interpretação dos sonhos, portanto, não é apenas um exercício intelectual, é uma prática espiritual que exige entrega e respeito. Ao procurar por sinais e significados nas experiências oníricas, desenvolvemos uma conexão íntima com nosso eu interior e com o divino. Essa conexão é ampliada por meio de rituais de gratidão e reconhecimento pelo que aprendemos, tanto no sonho, quanto na vigília. Assim, cultivamos um espaço sagrado que nos permite amadurecer e evoluir em nossa jornada espiritual. Ao adotarmos essa prática de interpretação, um novo universo de possibilidades se abre diante de nós. Os sonhos, antes vistos como meras curiosidades ou entretenimento, passam a ser ferramentas de desenvolvimento pessoal e espiritual. O convite é claro: ao fazermos os sonhos nossos guias, abraçamos as lições que a vida nos traz, reconhecendo que a jornada para a evolução espiritual é, na verdade, inteiramente nossa. As histórias de vida são moldadas por experiências que muitas vezes incluem as lições aprendidas nos sonhos. Cada um de nós possui uma narrativa única que é entrelaçada com as experiências noturnas que nos confrontam e nos orientam. Quando olhamos para essas vivências oníricas, encontramos não apenas histórias pessoais, mas narrativas universais de crescimento e transformação.
Um sonho que nos desafia ou nos inspira frequentemente se torna uma experiência marcante, levando-nos a reflexões profundas sobre nosso propósito e as decisões que tomamos em nosso dia a dia. Por exemplo, uma pessoa pode se lembrar de um sonho em que enfrenta uma serpente, um símbolo de transformação e renovação. Ao acordar, essa pessoa pode considerar suas próprias lutas e mudanças em sua vida, percebendo que a serpente é um convite para a transformação pessoal. Essa experiência onírica pode então se tornar uma âncora de reflexão que a guia em seu caminho. O que aprendemos com esses sonhos? Como essas histórias se entrelaçam com nossas experiências de vida? Estas perguntas nos ajudam a discernir as reflexões profundas que nossos sonhos têm a oferecer. Assim, ao olharmos para nossas histórias de vida através da lente dos sonhos, não apenas descobrimos mais sobre nós mesmos, mas também desenvolvemos uma maior empatia e compreensão pelas histórias de outros. Cada sonho é uma peça dessa grande tapeçaria da humanidade, revelando nosso desejo universal de aprender, crescer e superar desafios. Com isso, geramos um espaço para transformação não apenas em nossas próprias vidas, mas nas vidas das pessoas ao nosso redor. A meditação tem um papel vital na compreensão dos sonhos, agindo como um eixo entre o estado de vigília e o de sonho. Quando nos dedicamos à meditação, começamos a aquietar a mente e a sintonizar nossa consciência com os aspectos mais sutis da realidade. Nesse espaço de serenidade, é possível abrir portas para a introspecção, permitindo que os sonhos se apresentem como um reflexo de nossa jornada interna. Assim, a prática meditativa nos ensina a cultivar um estado de atenção plena que pode ser aplicado tanto na vigília quanto no descanso. Meditar antes de dormir, por exemplo, pode ser uma poderosa forma de preparar o terreno para a experiência onírica. Ao desenhar intenções durante a meditação, criamos um espaço onde nossos sonhos podem surgir com mais clareza, trazendo mensagens mais nítidas e significativas. Esse alinhamento nos ajuda a não apenas se lembrar dos sonhos com mais facilidade, mas também a interpretá-los à luz da nossa evolução espiritual. A meditação atua como uma ponte, facilitando a comunicação entre nosso subconsciente e a consciência. Além disso, a meditação após o despertar fornece um espaço para refletir sobre o que sonhamos. Por meio de momentos de silêncio e reflexão, podemos descodificar os símbolos e mensagens que se manifestaram durante a noite. Essa prática não apenas enriquece a interpretação dos sonhos, mas também reforça nossa conexão espiritual. Dessa maneira, a meditação se torna um pilar fundamental na jornada de compreender os sonhos e, consequentemente, entender mais profundamente nós mesmos. A intersecção entre os mundos físico e espiritual é um fenômeno intrigante, revelando-se com clareza em nossos sonhos. Cada noite que nos entregamos ao sono, estamos abertos a receber revelações que transcendem o aqui e agora, conectando-nos a outras dimensões da existência. Os sonhos muitas vezes são as janelas por onde olhamos para o desconhecido, sendo um convite para experimentar estados elevados de consciência e perceber realidades além da nossa percepção ordinária. Por exemplo, em um sonho vívido, podemos nos encontrar com entes queridos que já partiram, recebendo conselhos ou despedidas. Essas experiências de conexão revelam que, embora as fronteiras entre os mundos físicos e espirituais possam parecer rígidas, elas são muito mais permeáveis do que imaginamos. A sabedoria que esses encontros nos traz pode se refletir nas decisões e caminhos que escolhemos trilhar em nossas vidas. Cada sonho se transforma em um mensageiro da espiritualidade, nos transmitindo lições e insights que reverberam além do estado de sonho. Como podemos, então, utilizar essas conexões como instrumentos de autoconhecimento? A resposta está na prática de nos tornarmos atentos e receptivos ao que os sonhos têm a nos dizer. Ao refletirmos sobre os temas que surgem e as experiências que vivenciamos, podemos perceber padrões significativos que revelam não apenas nossos medos e desejos, mas também as riquezas de nossa herança espiritual. Em última análise, cada sonho se torna uma peça do quebra-cabeça, informando nossa jornada enquanto nos conectamos com os mistérios da vida e a essência do que realmente somos. A jornada através dos sonhos nos ensina que cada experiência, por mais simples que pareça, carrega o potencial de provocar uma revolução interna. À medida que nos aprofundamos na interpretação e na reflexão sobre nossos sonhos, começamos a observar mudanças profundas em nossos pensamentos, emoções e comportamentos. Essa revolução não só nos transforma como indivíduos, mas também transforma a maneira como interagimos com o mundo ao nosso redor.
Cada insight obtido nos convida a encerrar ciclos antigos e abrir novos caminhos, criando um ciclo contínuo de crescimento e evolução. Nosso entendimento dos sonhos é uma jornada sem fim, não há um ponto final, mas sim um contínuo desenvolvimento de nossa consciência. A cada nova camada desvelada, nos encontramos em um estado de renovação. Esse processo muitas vezes exige coragem, pois é preciso enfrentar partes de nós mesmos que, de outra forma, poderíamos desejar ignorar. Porém, ao encarar esses aspectos, nos permitimos viver uma vida mais plena, onde aceitamos a totalidade do que somos e nos liberamos de antigos fardos. Encerrar o ciclo dos sonhos é reconhecer que cada um deles foi um professor em nossa jornada espiritual. Este ensinamento contínuo nos instiga a continuar prestando atenção às mensagens que recebemos durante as noites e a usar essas lições para avançar em nossa vida. Assim, a revolução interna não é apenas sobre os sonhos que tivemos, mas sobre o que fazemos com esse conhecimento ao acordar. E, ao continuarmos nessa jornada, somos convidados a criar não apenas um novo dia, mas a cultivar uma nova vida que ressoe com a verdade de nossa essência.